Oi família, Conexão UFO Brasil, tudo bem com vocês? Tudo certo? Espero que sim, né? Espero que todos estejam bem. Como sempre, é claro, eu peço para deixarem aquele like, aquele joinha, para fortalecer o nosso canal, nossos vídeos, como sempre, né? Algumas pessoas me perguntam sobre Bob Jean, sobre informações, né? Sobre o planeta X, se os ETs vão nos salvar, aquela coisa, se vão receber ajuda de fora. Meus amigos, a situação é a seguinte, tá? Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Aqui no canal Conexão Brasil, eu destinei justamente para poder falar de uma forma mais ampla sobre os extraterrestres. Então, meus amigos, eu acho que não podemos ficar dependendo de ajuda de fora. Estamos em um processo de transição planetária que já foi mencionado na Bíblia, já foi mencionado por diversos textos antigos, já foi mencionado, inclusive, parece que Allan Kardec, tem alguns livros de Allan Kardec que diz que a transição ia começar de 1700 e ia terminar em 2057, 2058. Então é uma coisa que a guerra é nossa, a batalha é nossa, tá? E essa questão de alterações climáticas, tudo isso, né? Eu não acredito que a culpa seja humana. Eu mostro para vocês as evidências. Não é só a Terra que está em processo de mudança, mas diversos planetas do Sistema Solar também estão passando por mudanças e modificações, tá? Provavelmente essa coisa que vocês estão vendo atrás de mim que está provocando esses eventos, provavelmente, tá? Tanto é que já foi descoberto pela NASA, um monte de pessoas denunciando, militares de alta patente também nos Estados Unidos denunciando, o próprio Bob Jean, que eu vou falar hoje com vocês, que Bob Jean já é falecido, parece que ele faleceu em 2018. E então, tipo, recebemos ajuda, sim, recebemos ajuda de fora. Por exemplo, na década de 90 tinha tudo para ter ocorrido uma guerra nuclear, não houve. Hoje estamos vendo o mesmo processo, né, indo pelo mesmo caminho de uma guerra nuclear. Nós estamos vendo aí como é que está a situação da guerra da Ucrânia, a situação piorando cada vez mais e mais, a situação piorando mais e mais. Vemos os países se odiando, Coreia do Norte contra o Japão, Coreia do Sul, OTAN, Rússia. Então, vemos países árabes também, né, que se odeiam, não é? Palestina com Irã, Israel. Então, tudo isso já é o início, sim, de um grande conflito nuclear no futuro breve. Está apontando para isso. Agora, o que podemos fazer para mudar a situação? O que eu vejo é trabalhar o nosso interior, são as pessoas que mais tolerantes, emitir menos ódio, ter menos ódio no coração, né? E pessoas mais religiosas, eu vejo assim, mais procurar, devemos buscar mais a paz, tá? Porque essas coisas acontecem justamente, eu acredito que é por conta por nossa culpa mesmo, tá? Por nossos atos. Por isso que essa transição lá é doída, né? Então veja assim, não podemos ficar fazendo besteira por aí na hora H pedir ajuda aos ETs. Não tem cabimento, não tem sentido, não tem lógica, tá? Mas falando de Bob Jean, parece que foi em 2009, 2010, o Bill Ryan com a sua companheira, criadora do projeto Avalon, Camelot. Esse projeto denunciava muito, demais, o encobrimento do Hercólogos. Porque Bob Jean, Bill Ryan, ele teve conhecimento desse objeto graças a uma reunião que houve em Londres. O amigo dele estava presente, era uma reunião secreta, tá? E aí esse amigo do Bill Ryan contou para ele, falou: "Nossa, eu tive uma reunião secreta e até mesmo por acaso e foi mencionado que existe um astro que vai provocar grandes eventos cataclísmicos aqui na Terra." Aí aquilo despertou a atenção do Bill Ryan e aí ele resolveu criar, né, o canal no YouTube e começou a criar. Ele começou a fazer um trabalho de divulgação
nas mídias, não é? E ele entrevistou pessoas importantes, David Icke, entrevistou David Wilcock, Bob Jean e muitas outras pessoas, né? Em seu trabalho, tá? E nessa entrevista com Bob Jean pegou e contou tudo que ele sabia. Então Bob Jean disse que o objeto ele poderia até mesmo ser visto, né, nesse período da década de 2020, né, a 2030. E Bob Jean confirmou que era uma anã marrom, sim, que entra de tempos em tempos no sistema solar. E no caso, Bill Ryan e a esposa dele, né, a companheira dele, fez a seguinte pergunta para Bob Jean. Tá, mas Bob, você teve essas informações no exército, não é? E existem os ETs vão poder nos ajudar nesse momento da passagem, quando o astro fizer o seu perigeu, vai ser uma aproximação, a tendência é que ele vai fazer um periélio no Sol e vai sair. Então é que está o problema. Ele provavelmente não vai, por exemplo, cruzar na órbita de Marte e voltar. Não, ele vai entrar, ele vai fazer um periélio no Sol, como se fosse um cometa, e vai sair numa órbita alongada. E é aí que está o problema. Então esse momento da passagem, né, vamos passar pela cauda de fogo dele, pela cauda de detritos, é isso que vai provocar uma escuridão total. Tá? Ele possui uma cauda muito grande, tá? Como se fosse um grande cometa vermelho, e aquela cauda amarrotada de milhões e milhões de meteoros. Tá? A cauda de fogo, a chamada cauda de fogo do monstro. Né? E ele vai sair, né, além dos meteoros que ele vai lançar quando ele atravessar o cinturão de Kuiper, quando ele atravessar o cinturão de Marte e Júpiter, outro cinturão de asteroides, ele vai metralhar mais asteroides do sistema solar. E ainda vamos passar pela cauda de fogo. Então vão ser diversas tempestades de fogo, diversas chuvas de meteoros. Então no momento dessa passagem, né, que vai ser a parte pior, tá? Vai ser quando estiver fazendo o seu perigeu, estiver saindo, automaticamente vai formar aqui mesmo um eclipse. Vamos ficar sem luz, porque ele vai ficar entre a Terra e o Sol, vai passando no meio, de acordo com os cálculos do astrofísico Carlos Mais Ferrada. Então ele vai tampar a nossa visão, a luz do Sol. Então vamos ficar em trevas. Não é? Se contar que vulcões vão explodir, vão cair meteoros imensos, vão impactar com o planeta. Não é? E não tem jeito, a própria Terra ela é fraturada. A Terra ela é encontrada em diversos, até no Brasil mesmo. No Brasil existem diversos locais que só dá para ver com imagem aérea. Crateras de impacto de asteroides. E não tem milhões de anos não. Eu vi um astrofísico dizendo que grandes crateras de impactos não passa de 10 mil anos. Tá? Sim, aconteceu milhões de anos atrás, na Era Jurássica, mas também existem crateras imensas de 10 mil anos atrás. Pode ser da última passagem dele. Tá? Então, Bob Jean disse, olha, esses caras eles têm tecnologias para nos defender. Eles podem criar um escudo, tá? Igual aquele objeto que eu mostrei para vocês, ainda mostro quando ele surge, ele aparece na SEC, aquele objeto imenso que abre aquele escudo, pode ser aquela tecnologia. Tá? Só que ele disse, olha, não sei se eles vão fazer. Eu não sei se eles vão criar uma bolha protetora, um escudo protetor, algo desse tipo, para poder aliviar os danos. Ele disse que não sabe, mas se eles quiserem, eles podem sim. Né? Tecnologias aí que não conhecemos, eles podem livrar nossa barra. Mas eu creio que não vai ser assim, né? Porque temos que passar por isso, por esse processo. Tá? A Terra ela tem que ser purificada, não tem jeito. Entendeu? Agora, é que eu falo para vocês, temos uma outra situação. Se a humanidade buscasse o caminho do amor, não é? Eu pelo menos não estou vendo isso. Pelo menos é uma coisa que eu não estou vendo. Sim, tem muitas pessoas boas no mundo, isso é maravilhoso. Mas vemos que não é a maioria. Então vemos, por exemplo, os líderes mundiais querendo guerrear a todo custo. Não é? Vemos isso. Então, eu não consigo ver melhora na humanidade. E vocês também não conseguem. Vocês também não estão conseguindo ver melhor na humanidade. Então, temos as duas vertentes futuro.
da dor e pela dor e pelo amor. Então provavelmente a humanidade vai ter que ir escolher o caminho, não é, da dor, tá? Então por isso eu acredito que não vamos receber essa ajuda esplêndida. Foi o que o Bob Jean disse nessa entrevista, né? Já tem vários anos. Olha, eles podem sim nos ajudar, né, amenizar bastante, né, mas eu não sei se vão fazer, tá? Inclusive vou fazer live sobre essa entrevista, tá bom? E realmente é um conteúdo muito valioso, tá ok? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até mais, até a próxima. Até o próximo vídeo.